É isso aí, né, meu caro amigo Fernando? Mais um episódiozinho para o nosso querido e amado podcast. E dessa vez é sobre positivismo, né? Isso, sim, um tema que eu pessoalmente, cara, gosto muito de falar. Hoje o negócio vai ser bom, viu? Vai, com certeza. E é aquela clássica abertura do nosso podcast para iniciar o nosso bate-papo. Queria saber um pouco sobre o que você pensa a respeito do positivismo. É interessante, gente, que durante a semana você e eu íamos pesquisando e falando a respeito do assunto e nós percebemos que o positivismo ele meio que tem duas formas de ser pensada, né? Uma meio cultural popular e uma mais filosófica, né, meu amigo? E é interessante, Matheus, que essa maneira mais social, cultural de se pensar no positivismo, que é você pensar em algo bom, que vai acontecer a partir de algumas atitudes suas, às vezes cria certas expectativas que gera alguns traumas. E é bem interessante. No decorrer do vídeo, aí, do podcast, perdão, a gente vai desenvolvendo mais isso. Bom, falando em relação ao positivismo, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado a relacionar o positivismo com a questão de você sempre se manter bem, né? Com pensamentos positivos, com pensamentos afirmativos para si mesmo e para a sociedade, apesar das coisas ruins que estejam acontecendo com você no seu dia a dia, né? Porque a gente tem uma crença de que por mais que sua vida esteja ruim ou que a situação que você esteja vivendo esteja ruim, você manter um pensamento positivo, um pensamento de esperança, né, que muitas vezes o positivismo ele é ligado muito à questão da esperança, dos sonhos, dessas afirmações vivas dentro de si, vai acabar deixando você em um estado, como eu posso dizer, vai acabar deixando você em um estado que provavelmente em alguns dias ou em algumas semanas ou nos próximos anos vai acontecer alguma coisa boa com você, né? Sua vida vai melhorar porque você está com pensamentos positivos, que você pensa positivo e a partir disso a vida vai melhorar. Mas a gente sabe que não funciona bem assim, não é isso? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de Rubem Alves, e é interessante como ele coloca que nós não temos certezas, nós temos oportunidades. E essas oportunidades, elas umas vão levar para o lado de porcentagem de maior de ganhos, enquanto outras elas vão levar para uma porcentagem maior de fracasso. E é interessante que as pessoas elas têm as duas oportunidades, mas aparentemente acreditam que escolhendo uma oportunidade e tendo um pensamento positivo, aquilo ali de fato se tornará em algo bom. Quando na verdade a única garantia que elas têm é da tentativa. O resultado final vai ser uma dependência de várias variáveis que pode acontecer de dar certo ou não. Não é simplesmente a atitude ou a oportunidade que vai gerar o resultado, mas sim a soma de todas as variáveis que vêm no percurso. Só que quando você coloca muito pensamento positivo, você acaba criando muitas expectativas, e essas muitas expectativas pode gerar também uma nascente de frustração dentro de você mesmo. Então, na minha concepção, podemos colocar o positivismo como uma forma de tentar, talvez, escapar de uma realidade que muito provavelmente vai suceder. Bom, você falando dessa forma, remete muito à questão do que as pessoas realmente, talvez, elas estejam induzindo, a sociedade esteja induzindo você, né? Isso me lembra até um episódio do conformismo, né? Que as pessoas, elas induzem você a entrar num estado de positivismo, assim como as pessoas induzem você a entrar num estado de conformismo, né? Porque as pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de enfrentarem a sua própria realidade, por assim dizer, né? Eu acho que esse é o ponto, acho que esse é o X da questão. As pessoas elas têm dificuldades em encarar a sua realidade, as suas dificuldades e os seus problemas. Então elas tentam procurar uma válvula de escape. E talvez essa válvula de escape seja o positivismo, né? Assim como o conformismo, como a gente tratou no episódio passado. Mas talvez a positivismo, seja uma válvula de escape que as pessoas tenham para tentar induzir a mente a não pensar e não encarar os problemas da forma que realmente são, né? Você, falando dessa questão de
não é devido ao fato de você estar pensando bem, pensando em coisas boas ou achando que seu dia vai ser sensacional, que necessariamente seu dia vai ser sensacional, né? Pode acontecer uma merda incrível assim que você fica sem entender o porquê aquilo aconteceu, né? E como você disse, acaba gerando um estado de frustração porque você se sente em uma posição de mérito, né? Você se sente em uma posição de mérito. Uma vez eu li sobre o poder do subconsciente, né? Eu já citei, acho que no episódio da felicidade, o poder subconsciente de Joseph Murphy, que eu estava lendo uma vez e ele disse que assim, muitas coisas que você coloca na cabeça pode sim gerar um estado de alegria, né? Porque você acredita que aquilo realmente vai funcionar. Então a sua mente funciona dessa forma, né? O princípio da fé. Você acredita, então logo aquilo acontece na sua cabeça, não necessariamente acontece na realidade. Então, você talvez colocar algo na sua cabeça como uma válvula de escape dos seus problemas não seja a melhor opção no momento, né? Zinho, esse é um fator interessante. Eu lembro de uma palestra que o professor Clóvis de Barros, ele fala que ele dá uma visão muito, muito bacana a respeito desse assunto, né? Ele abre falando sobre a esperança. E o positivismo meio que se encaixa nessa coisa da esperança, porque você espera que algo bom aconteça através de uma atitude ou por um acaso aconteça. E ele diz que a esperança ela está ligada diretamente proporcional com a falta de energia de fazer. Ele não diz propriamente com essas palavras, mas a interpretação é essa, porque se você tem muita esperança, significa que você tem pouca capacidade de mudar a situação. Um homem, por exemplo, que ele sai de casa atrasado para ir para o trabalho e ele não tem um carro, ele vai precisar depender de um ônibus, ele precisa necessariamente ter muita esperança e fé que aquele ônibus passe o mais rápido possível e que não tenha engarrafamento e que não suba muitas pessoas e que o ônibus não rode muito pela cidade para que chegue no seu trabalho o mais rápido possível também. Já o cara que tem carro, ele diminui a esperança. Ele só precisa ter esperança que o carro dele não quebre e que não tenha congestionamento. Ele não depende de mais nada. Então, quanto mais poder de capacidade de ação você tem, menos esperança você tem e mais atitudes você toma. Se é que vocês me entendem o que eu quero dizer. E o positivismo ele se encaixa um pouco nisso aí. Você precisa necessariamente pensar positivo, porque você sabe que o número de ferramentas que você tem é pouco, então você precisa ter um pensamento de que tem que dar certo e vai dar certo, porque aquilo meio é que é a energia que vai mover a pessoa a fazer e tomar atitude para que mude a sua situação. Eu não estou dizendo aqui, na verdade nós já estamos dizendo aqui, que o pensar positivo seja algo ruim. Não é essa a interpretação da coisa, mas que o pensar positivo de forma exagerada, assoberbada, ela acaba cegando o sentido da visão do sujeito que o faz e tende a levá-lo a acreditar em superstições inúteis que vão muito provavelmente piorar a sua situação ao invés de melhorar. O que você acha disso, Zinho? Será que o positivismo ele pode piorar a situação de um sujeito ao invés de levá-lo a um patamar de melhora? Da forma que você colocou, né, realmente faz totalmente sentido. Como eu disse, né, a maioria das pessoas elas utilizam do positivismo como uma válvula de escape para os seus problemas, né? Então ela acaba gerando um estado de conformismo. Automaticamente você perde a energia, a capacidade de executar algo, que é o que realmente traria uma mudança na sua vida, né? Então você passa de um estado que você por ter um problema ou por não querer aceitar a sua realidade da forma que ela é, você acaba gerando um estado de fuga mental, né, para sair daquele problema mentalmente, não fisicamente, enfim, você não consegue sair por inteiro, mas você gera uma situação de fuga, de escape daquele problema, através do positivismo, né, então você coloca na cabeça, né, as pessoas colocam na sua cabeça, a sociedade induz você a pensar que se você pensar positivo todos os dias, a mudança ela vai vir. Não importa como, ela vai vir. Basta você pensar. E você gera esse estado de conformismo, né? Então, você fica num ciclo vicioso, onde você perde a sua capacidade de agir por querer
fugir de determinado problema ou não querer encará-lo, e você entra num estado de positivismo, que até certo ponto gera um estado de conformismo, né? E você perdendo essa capacidade de agir, você não consegue sair desse ciclo, porque a capacidade de agir é o que provoca a mudança na sua vida, né? É o que vai trazer algo melhor. Se você quer, por exemplo, vou colocar um exemplo. Se você quer, por exemplo, estudar em Harvard, mas não é a sua língua, não é a sua língua natal, você fala português, né? Português BR. E aí você sabe que um dos requisitos que você vai ter que fazer é aprender inglês de alguma forma, né? Seja pela internet, seja fazendo um curso, lendo um livro que alguém te prestou, enfim, conversando com alguém, você vai ter que de alguma forma aprender o inglês. Porque você não vai para os Estados Unidos falando português, ninguém vai entender bosta nenhuma o que você está dizendo. Então, você tem duas opções. Ou você encara a realidade e tenta, de alguma forma, aprender o inglês para aumentar as suas possibilidades, né, no meio da sua trajetória. Não quer dizer que o fato de você aprender inglês você vai conseguir chegar lá, mas já é um passo que você deu a caminho daquele objetivo. Pode não levar exatamente àquele objetivo, mas em algum momento você pode chegar perto de alcançar aquele objetivo porque você deu um passo. E você entra naquele estado de positivismo, que você tenta fugir do problema e acha que você pensar que vai alcançar sem agir, talvez, acho que eu me expressei errado, tipo, se você pensar que vai conseguir alcançar aquele objetivo sem nenhum tipo de ação, é justamente esse estado de estagnação do próprio eu, né, do próprio ser, que gera esse estado de positivismo. Então você coloca na cabeça que vai conseguir, que sonha com aquele status, mas nunca toma uma ação para conseguir sair do ciclo e dar um passo a mais em direção ao objetivo, né? Pegando esse gancho que você falou sobre essa questão da estagnação e da pessoa começar a ficar engessado no lugar, quando eu ia para o trabalho, às vezes eu conversava muito com as pessoas que ficavam comigo, e uma coisa que eu percebi é que o positivismo, ele meio que gera problemas emocionais nas pessoas, porque nós vivemos hoje em dia num período onde que ninguém pode mais falar sobre o reflexo de alguma coisa negativa que está acontecendo na sua vida. Vivemos em uma geração de pessoas que se denominam coaches, que apregoam em todo as culturas, praticamente, de que se você fala sobre coisas negativas, você está atraindo coisas negativas, e que quem faz isso são murmuradores, são pessoas que reclamam, e que a lamúria piora toda a situação, e que não sei o quê. Então, nasce uma geração de pessoas que elas têm medo de falar dos seus próprios problemas. Porque a partir do momento que a pessoa me fala, Fernando, você é tão negativo, sempre falando desse problema aí, se eu estou agindo para mudar o problema, e eu tenho um amigo, talvez a minha válvula de escape de esfriar um pouco a temperatura da panela de pressão que está sendo minha vida, é desabafar a despeito daquele problema. Mas quando eu começo a ter medo de que as pessoas vão achar que eu sou um cara negativo, um lamentador, uma pessoa que não tem atitude porque desabafa e entre aspas, reclama do que está acontecendo, eu começo a guardar tudo aquilo dentro de mim. E vai chegar um ponto em que tudo aquilo que eu guardei vai explodir para algum lugar. Vai precisar sair de alguma forma. E aí onde começa a surgir altos níveis de depressão, de suicídio e de outras coisas, porque você já não pode mais falar do que você sente. Porque se você fala, você é negativo, e você vive numa sociedade onde é necessariamente ser positivo, é necessário que você seja para que você possa conviver em conjunto, em grupo. Então, o que você acha sobre isso, Zinho? Será que essa coisa de você não poder falar do seu problema para parecer ser positivo afeta o seu psicológico como um todo? Você se torna uma pessoa mais, vamos falar que um ponto mais perto da explosão por causa disso? Será que acontece isso? Da forma que você aborda, realmente faz total sentido, né? Porque realmente a gente vive numa sociedade em que reclamar da vida é algo ruim. Mas assim, uma vez eu ouvi uma frase de um cara que, tipo, ele conseguiu uma posição que ele nunca imaginava que ia conseguir. Mas ele falou uma coisa,
que ele atribuía o fato dele ter conseguido aquilo devido ele nunca ter se conformado com a situação que ele estava, por ele ter achado ruim, reclamado, entendeu? A partir do momento que você se conforma, que você está naquele estado, você perde todo o seu potencial de agir, né? Como a gente abordou no episódio de conformismo, não vamos aprofundar tanto. Mas como você disse, né? O fato de você estar insatisfeito com algo demonstra que você talvez tenha mais poder de agir do que uma pessoa que não tem essa questão da reclamação no seu dia a dia, né? Por exemplo, ela não demonstra que está insatisfeita com algo e, não, mas aquilo vai, se eu vou ser positivo, que aquilo não vai ser assim, mas aquilo, na verdade, vai continuar sendo porque não depende dela, depende de inúmeras outras variáveis, não é um pensamento que vai mudar a sua realidade. Você tem que entender que reclamar faz parte e é bom sim, não é algo ruim, como as pessoas elas acham. É como você falou, se você acumula muito aquilo, e gera um estado de depressão, um estado de depreciação de você mesmo, né? Porque você se sente um lixo por não conseguir falar com alguém ou não conseguir se expressar da forma que deseja, para aliviar aquela tensão, né? Você falando nisso, me lembrou de uma coisa relacionada justamente esse fato de que as pessoas elas acabam por tentar omitir as reclamações delas e elas ficam realmente num estado deplorável, né? Tentam suicídio, não conseguem conversar com a pessoa e desabafar, como você mesmo faz a analogia da panela de pressão, né? Reclamar faz parte da vida, né? Não é algo ruim, mas reclamar o tempo todo é como aquela questão do exagero, né? Reclamar o tempo todo também quer dizer que tem algo errado além do normal, né? Se assim a gente conseguir delimitar um normal, né? Mas assim, o fato que a partir do momento que você realmente entende que aquilo te faz mal e você consegue externar aquilo de alguma forma, talvez aquilo já tenha aliviado boa parte da pressão e a única coisa que falta agora é encarar o problema e agir perante ele e tentar consertá-lo, não é isso? Então, a gentezinho, pegando o que você estava falando, nós estamos dizendo que o positivismo é algo ruim por si só e que pensar positivo não é bom. É claro que é bom você ter pensamentos positivos e reclamar, por outro lado, também, como você disse, apesar de também ser necessário, quando feito em exagero, se torna algo ruim, como você falou, se a gente puder delimitar, né? Então, o positivismo e o exagero da reclamação, os dois exageros, eles estão em polos diferentes. A gente tem que encontrar meio que ali a interseção, para que a gente possa conseguir encontrar o equilíbrio dessa forma. Agora, da forma que é pregado, eu não sei se é a mesma visão que você tem, Matheus, e que os ouvintes também têm, mas que o positivismo ele se torna uma forma de tornar as pessoas mais conformadas com a vida que elas levam. Que elas podem ter uma vida diferente, mas o pensamento positivo de ver as coisas positivas faz com que meio elas entrem naquela coisa que a gente já falou do conformismo. Então, eu vivo em uma casa, tenho um colchão no chão, eu poderia comprar uma cama, mas para que eu vou reclamar disso? Vou ficar aqui dormindo tranquilamente e o dinheiro que eu tiver eu gasto em festa, pelo menos eu estou me divertindo. E acontece muito isso, desse pensamento positivo tornar as pessoas meio que adormecidas para os problemas que passam. O meu país está passando por uma crise tal e tal e tal. Mas o bom é que aqui nós somos abençoados por natureza, né? E eu tenho uma negra que se chama Teresa, e é aquela música que tem. E aí acaba que se entra nisso. Sabe aquela música que ele diz, né? Parece que tem carnaval, abençoado por Deus e tal. Então acaba ficando nesse ciclo vicioso entre a gente achar que está tudo bem, vamos pensar positivo e as coisas vão mudar e não fazer nada para mudar. O que você acha disso, Zé? O que você falou agora me lembra uma coisa que é um pouco quanto pesada, né? Mas é que é a realidade de muitas pessoas, né? Porque como é que você consegue falar para uma pessoa que órfão, vamos colocar um extremo, né? Um órfão, por exemplo, que nasceu
sem pai, nasceu sem mãe, não sabe o que é um afeto familiar. A vida dele provavelmente é cheia de problemas. Digamos que ele nunca foi adotado ou algo do tipo, ou nunca teve um cuidador. É difícil você falar para uma pessoa dessa ser positiva, né? E até mesmo para ela é difícil encarar o fato de ser positivo, né? Porque tantas coisas ruins, em tese, né, por assim falar, digamos, vamos supor que ela passou por muitas coisas ruins, né? É difícil você chegar para ela e pedir para ela ser positiva que as coisas vão mudar quando você tem um pai, tem uma mãe presente, tem almoço feito, tem roupa lavada, você tem um carro. É difícil você olhar para uma pessoa dessa e falar, seja positivo. Sinceramente, assim, é por hipocrisia, porque eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa dessa e falar para ela ser positiva, assim, nem eu mesmo sou positivo, né? Estando numa situação melhor do que ela, teoricamente falando, né? E é complicado, porque ela sabe, o que eu admiro muito nessas pessoas é porque elas sabem que não adiantam elas simplesmente acharem que um pensamento vai mudar a vida delas, né? Elas entendem que realmente o que vai mudar a vida delas é elas se esforçarem, ou até mesmo elas sabem, olha como é algo interessante, porque essas pessoas, elas entendem que por mais que talvez elas se esforcem e sejam positivas, talvez elas não consigam alcançar o resultado esperado. E talvez isso não gere o estado de frustração que o positivismo às vezes traz na vida das pessoas, né? Porque elas sabem que não necessariamente você fazer teoricamente os passos corretos vai levar você a tal objetivo, porque isso depende de inúmeras variáveis, inúmeros fatores que tem que acontecer no tempo certo, na hora exata, para que aquilo possa ser algo possível de se alcançar. E elas entendem que talvez, por mais que elas tentem, estudem a vida toda, ou façam tudo que elas precisam teoricamente fazer para alcançar aquele objetivo, elas entendem que talvez elas nunca cheguem naquele ponto. Então, acho que essa questão de você aceitar o fato da realidade talvez seja o melhor caminho do que o positivismo. Esse aceitar realidades é importante. Assim, eu pego o meu exemplo, talvez eu já citei em outros episódios ou não lembro, mas quando eu era mais jovem, eu queria aquela coisa de querer ser jogador de futebol. Acho que eu já até contei nos episódios passados. Só que eu percebi que eu não tinha o talento necessário, a inteligência corporal para fazer tais movimentos. Mas eu percebi que eu tinha uma certa habilidade em jogar xadrez e dama e resolvi entrar nesses campeonatos. E foi muito bom. Então, às vezes a gente tem e fazer outras coisas também. Às vezes a gente tem um excesso de pensamento positivista, que eu vou me esforçar nisso aqui que vai dar certo. E não vou reclamar que tá ruim agora, mas vai mudar, vai mudar, vai mudar. E acaba perdendo oportunidades que está passando do lado. Está passando ali uma oportunidade do seu lado e você não percebeu porque você está tão focado que aquela situação atual vai mudar e não está enxergando a realidade, que as oportunidades elas vão passando por você. Mas é aquela coisa que a gente veio falando no início, de que hoje em dia nós vivemos em uma geração assim, muitos livros de autoajuda ensinando fórmulas mágicas de como você pode usar esse positivismo, essa energia quântica, essa coisa para mudar todo o seu cenário em volta. Como se o universo ele parasse e falasse, não, olha, Fernando ali está pensando positivo. Eu vou dar R$1 milhão para ele agora, vai, joga na cena que tu ganha. E não é bem assim que funciona. A coisa não é assim. Nós temos que exercer o nosso esforço, mas também notar a realidade em nossa volta e saber qual é a hora de declarar que nós devemos mudar para um outro campo ou a hora que nós devemos nos esforçar mais. Essa é a análise principal que nós temos que fazer. Pensar que a coisa vai dar certo é normal. Você fazer uma coisa pensando que vai dar errado, isso é errado. É redundante, mas é um axioma. Você pensar que você vai fazer algo já auferindo que vai errar, mas também você não pode vir fazer algo auferindo que vai dar certo. É o que eu disse no início. Você só tem uma oportunidade ali. Nada mais. Se vai dar certo ou errado, aí é uma soma de muitos fatores. Claro, você tem que ir com o pensamento de que pode dar certo, mas entendendo que também pode dar errado, né? Ao final das contas é isso. Exatamente, né? E com todo esse conteúdo maravilhoso que a gente vem falando aqui, acho que já está na hora de encerrar, né, Bagó?
E realmente, né, para finalizar, como você disse, a gente tem que saber ponderar, né, até que certo ponto a gente pode ter pensamentos positivos, né, criar expectativas, né, como assim você disse já anteriormente, que o positivismo é ligado à expectativa, né, esperança. Até que ponto a gente pode criar expectativas sobre tal acontecimento e até que ponto a gente tem que ter capacidade de reconhecer que também há uma probabilidade considerável daquilo nunca acontecer, né? Ou de não acontecer da forma que você imagina, acontecer de outra forma. Então você tem que ter aquela régua que limita a sua capacidade de agir e a sua capacidade de esperar algo em troca através da sua ação, né? A gente não pode viver só do positivismo e também não pode viver só da intolerância com a própria vida. Isso, Zinho, isso que você falou são verdades. Eu concordo com você, Matheus, nisso que você falou. E eu acredito que, para encerrar, essa coisa que você coloca sobre o meio termo é de fundamental importância você encontrar uma unidade, uma interseção ali. Nem ser o cara que vê o mundo fantástico do Bob em todas as coisas, tudo maravilhoso e flores, e que pensar bom acontecer coisas boas, mas também você não pode se tornar aquele cara que vê tudo com lástima e com lamúria. Tem que encontrar um meio termo, um equilíbrio entre essas duas coisas. E, meu amigozinho, você indicaria algum livro ou alguma coisa ao pessoal? Bom, em relação ao positivismo, não tenho muito o que indicar não, né? Porque é um tema muito específico, eu nunca cheguei a ler um livro a respeito dele, né? Até porque, como você já abordou no início do podcast, é um tema muito específico, né? Até é tratado de outra forma em conceitos filosóficos, né? Em filme realmente assim relacionado a positivismo, alguma série, algum livro, eu nunca cheguei a ler sobre o assunto profundamente ou algo que tenha a ver diretamente com isso, né? As observações que eu coloquei aqui, pontuei junto com você, foram observações mais do nosso cotidiano, né? O que eu venho pensando há algum tempo já, relacionado ao trabalho, à minha vivência com outras pessoas, né? Enfim. Então é isso. E você tem alguma coisa para indicar? Um livro, um filme, uma série? Cara, é interessante que eu tenho praticamente a mesma visão que você, mas se fosse indicar uma série, eu indicaria Merlin, que é uma série bacana que conta a história de adolescentes numa sala de aula e um professor que vai mostrando a eles como de fato a vida é. E é bem interessante que eles abordam vários temas e um deles é essa questão do positivismo que passa durante a série. Ótimo, perfeito. E é nesse clima aí que nós vamos se despedindo dos nossos ouvintes. Mais uma vez aqui, muito obrigado, Babá, pelo papo. Muito gratificante. E é isso. Fui! Valeu, Matheus. Até mais. Ouvintes, se cuidem. Sugestões, mandem lá no Instagram.